Que Dragon Ball é uma obra de enorme importância para a história dos animes e mangás é uma verdade inquestionável. A franquia criada por Akira Toriyama vendeu aproximadamente 260 milhões de volumes de mangá, o que gerou quase $1 bilhão de lucro para a Shueisha. Considerando a venda de todos os produtos inspirados na obra, temos que Dragon Ball é uma das franquias mais rentáveis de todos os tempos. Para além dos números, a obra também foi extremamente influente dentro da indústria. Muitos são os autores que colocam Dragon Ball como grande ou maior influência para suas obras, bem como o Toriyama como autor favorito. Qualquer um que tenha mínimo conhecimento acerca de Battle Shonen sabe reconhecer vários padrões e clichês estabelecidos por Dragon Ball que terminaram virando característicos do gênero. Apesar de todo esse sucesso, há uma crítica que se tornou senso comum nas discussões de shonen e de mangá na internet. Dragon Ball não tem história. Foi pensando nisso que eu resolvi fazer uma série de vídeos com o intuito de demonstrar que essa acusação é infundada. Dragon Ball tem sim história e o Akira é um dos grandes escritores de mangá de todos os tempos. Esse vídeo aqui é uma introdução a essa série que eu vou fazer, apenas com o intuito de levantar pontos gerais que servirão como base para a análise que será feita nos próximos vídeos. Meio que um resumo dos argumentos pelos quais eu acho que a acusação de que Dragon Ball não tem história é injusta. A argumentação desse vídeo será dividida em 5 pontos. Vamos a eles. Primeiro ponto é: há várias maneiras de se contar uma história. Esse é o ponto mais importante para se ter em mente quando se analisa uma obra. Na verdade, eu acho que é aqui onde está o coração dessa crítica, ou seja, a crítica de que Dragon Ball não tem história. O que ocorre é que as pessoas que dizem isso consideram ter história de uma maneira muito limitada. Só é considerada boa história aquela que é escrita de uma forma muito específica, com determinadas características muito específicas, e tudo o que sai disso é considerado mal desenvolvido. Essa visão, porém, é limitada e também limitante. A beleza da arte é justamente a quase infinita variedade de formas possíveis, das diversas maneiras de se conduzir uma história que permitem ao autor criar uma obra com assinatura própria. Dragon Ball, então, segundo eu penso, é uma obra injustiçada por basicamente 2 fatores. O primeiro é de que ela não é uma obra de virtudes óbvias, virtudes visíveis. E o segundo é que em 2021 ela já é uma obra manjada, por assim dizer. Quando eu digo que Dragon Ball não é óbvio, eu estou querendo dizer o seguinte: quando alguém lê, por exemplo, One Piece, rapidamente percebe todo o esforço do Oda em criar um mundo enorme, fantástico, uma obra cheia de mistérios, bem como repara no planejamento fora do comum que o autor emprega, que faz com que vários eventos da obra estejam amarrados de maneira surpreendente. Ou seja, ele coloca uma coisa que acontece no capítulo 5 e que ela vai reverberar no capítulo 100, 150, sei lá. Esses elementos, personagens, construção de mundo, uma obra bem amarrada, etc., são, por assim dizer, virtudes visíveis de uma obra. Qualquer um percebe que são elementos técnicos de boa escrita. Qualquer um percebe a habilidade do autor ao empregá-los na condução da história. No caso de Dragon Ball, as qualidades também estão presentes, mas elas não são tão aparentes assim. O maior mérito da escrita do Akira em Dragon Ball está mais ligado à estrutura da obra, como será demonstrado nos vídeos dessa série. São méritos mais difíceis de perceber do que os que nós elencamos em One Piece ou do que as filosofias de Fullmetal Alchemist, por exemplo. O outro motivo pelo qual Dragon Ball não é tão reconhecido quanto ele deveria é que ele já está manjado em 2021. Dragon Ball foi uma obra tão influente que uma pessoa pode saber tudo o que ocorre na história sem nunca mesmo ter lido ou assistido. Assim, o fator surpresa já não mais existe. Várias decisões ousadas que o Akira tomou ao longo da série não são vistas dessa maneira hoje em dia, justamente porque já são conhecidas de todo mundo. Mas imagine, tente se colocar no lugar daquela pessoa que estava lendo na época em que estava sendo publicado. Como essas decisões impactaram na mente do leitor da época. Esse é um ponto no qual eu vou bater várias vezes nos próximos vídeos, ou seja, de fazer com que você pense muito com a cabeça de quem estava lendo na época e para quem tudo era uma surpresa, que não sabia o que ia acontecer, né? Enfim, antes da gente continuar com o ponto 2 desse vídeo, eu vou fazer aquele pedido de que você deixe o like, se estiver gostando do que foi apresentado até agora,
compartilhe esse vídeo para o teu amigo que é fã de Dragon Ball e que já ouviu esse argumento de que Dragon Ball não tem história, ou para o teu amigo que odeia Dragon Ball e que ele mesmo disse que Dragon Ball não tem história. Joga esse vídeo lá para ele dar uma escutada, para ele refletir sobre isso. Deixa teu comentário aí, o que é que você acha dessa acusação, o que é que você achou do conteúdo do vídeo. Enfim, dá aquela moral lá. Prosseguindo, o ponto número 2 é o seguinte: aprofundando um pouquinho nessa questão das virtudes visíveis e invisíveis, nesse segundo tópico nós vamos tratar da ideia que muitos dizem que Dragon Ball é, entre aspas, só luta. Um argumento usado frequentemente e que é o complemento da ideia de que não tem história, né? O negócio geralmente é dito assim: Dragon Ball não tem história, é só luta. O que esse argumento ignora é que não dá para um mangá ser só luta. Ou seja, para um anime ou mangá ter lutas icônicas, ele tem que ter todo um roteiro estruturado que permita que essas lutas brilhem. Num bom shonen, as lutas não vão apenas se sucedendo umas às outras de maneira interminável. Elas têm, na verdade, que ser cuidadosamente preparadas para que possam ter peso, para que signifiquem alguma coisa para o leitor ou espectador. E nesse ponto específico, Dragon Ball é uma das melhores, se não a melhor obra shonen até o dia de hoje. Todo o roteiro de Dragon Ball é escrito e estruturado para permitir que as lutas possam ter o peso e o destaque necessários. Tudo é desenhado para potencializar as batalhas, que essas sim são a parte visível de Dragon Ball. A estrutura que permite que as lutas se destaquem, porém, fica meio que invisível, mas ainda presente, o que nos faz voltar ao ponto anterior, de que os méritos de Dragon Ball não são óbvios. Essa estruturação de roteiro só se consegue mediante amplo domínio das técnicas de escrita. Eu espero poder demonstrar esse ponto específico ao longo da série. Além do mais, e esse também é um ponto que será retomado várias vezes nos próximos vídeos, cumpre destacar que as próprias lutas de Dragon Ball são roteirizadas, ou seja, as lutas não são apenas troca de socos aleatória, ou então uma sequência de cena bem desenhada ou feita com boa quadrinização. Tudo isso está presente também. O Akira é um dos grandes mestres quadrinistas que tem na história do mangá. Mas as lutas de Dragon Ball demonstram, sobretudo, uma grande habilidade de escrita por parte do Akira. Aliás, eu ouso dizer que até hoje o shonen conheceu 2 ou 3 mangakás que escrevem lutas tão bem quanto o Akira. Ele ainda é o autor mais relevante nesse aspecto específico do shonen. Ainda tem muito a ensinar a quem quiser estudar esse tipo de história. O terceiro ponto é de que essa acusação de que Dragon Ball não tem história também é injusta porque a obra tem sim elementos mais, entre aspas, tradicionais, ou para usar a terminologia que nós estamos usando aqui, mais visíveis de boa escrita. Só que esses momentos ocorrem apenas em momentos pontuais, eles ocorrem quando necessários. Por exemplo, Dragon Ball tem alguns dos melhores arcos de personagem de todo o shonen, tem algumas das cenas mais impactantes, tem momentos de grande drama muito bem construído, tem foreshadowing, que é aquela técnica na qual o autor prepara, ele dá uma dica aqui que vai reverberar lá na frente, que vai ter impacto na narrativa lá na frente. Dragon Ball tem isso às vezes. E outros elementos que denotam talento e boa escrita por parte do Akira. Aqui nós estamos levando em consideração apenas os elementos fora das lutas, ou seja, desenvolvimento de personagem, criação de momento que traz uma recompensa emocional ao leitor, enfim. Para além dos méritos invisíveis, que nós falamos no ponto anterior, há sim elementos visíveis de boa escrita em Dragon Ball, que alguns não veem por pura e simplesmente má vontade. Em quarto lugar, e já entrando nas questões estruturais de Dragon Ball, deve-se notar que o Akira é um grande mestre do ritmo. Ritmo é um dos fatores mais importantes e um dos mais difíceis em se escrever uma história. Você não quer que a sua obra seja muito arrastada. Você não quer que as coisas demorem mais do que deveriam para acontecer, porque isso rapidamente tira o interesse do leitor em continuar acompanhando a obra. Por outro lado, também não é bom ser acelerado demais, porque isso tira todo o peso emocional da história que você está contando. As coisas deixam de ter impacto. Não há desenvolvimento suficiente para que o espectador se interesse ou se engaje emocionalmente no que está acontecendo. O ritmo então tem que ser equilibrado, e aqui muitos autores se perdem. O Toriyama, porém, é um dos maiores mestres dessa arte, e isso porque ele entende uma das regras mais elementares do roteiro. Conflitos ou obstáculos trazem progressão.
A história de Dragon Ball é extremamente dinâmica, não ficando parada em momento algum, justamente porque o autor está sempre colocando obstáculos e contratempos que os personagens devem superar, e isso faz com que as coisas estejam constantemente se movendo. Apesar disso, não há pressa. Tudo ocorre no tempo em que deve ocorrer, de modo que o leitor consegue sentir tudo aquilo que o autor quer passar. Dragon Ball é assim um dos exemplos mais perfeitos para quem quiser estudar ritmo narrativo e como fazer uma obra sempre progredir sem atropelar nada. O último ponto, número 5, não é bem um argumento, é apenas uma explicação um pouco maior dessa questão de estrutura que nós começamos a abordar no ponto anterior. É sempre muito bom deixar claro que aqui a explicação vai ser extremamente grosseira, extremamente simplista, mas que é suficiente para o propósito do vídeo. Também é importante frisar que eu não quero aqui dizer que essa estrutura que eu vou explicar agora é a única estrutura utilizada em Dragon Ball. Certamente uma análise feita por uma outra pessoa que entende mais do assunto vai revelar outras estruturas e outras técnicas usadas para escrever a obra. O ponto aqui é só chamar a atenção para uma forma muito utilizada na escrita dessa obra, desse mangá que é Dragon Ball. Essa estrutura então basicamente é a estrutura de 3 atos, muito conhecida e muito usada nos filmes de Hollywood. De uma maneira muito grosseira, muito simples, essa estrutura é a divisão de uma história em 3 partes. O primeiro ato é aquele no qual é apresentada a normalidade daquela história. Quem são os personagens, como eles vivem, como interagem entre si, como funciona aquele mundo, etc, etc, etc. Ao final desse primeiro ato, ocorre algum evento inesperado que quebra essa normalidade, esse funcionamento das coisas, e aí começa o segundo ato. O segundo ato, por sua vez, é o mais longo da história, e é onde os personagens tentam pela primeira vez superar o obstáculo e retomar a normalidade, mas fracassam. O terceiro ato, então, é, vamos dizer assim, o confronto final, que não necessariamente é uma luta, pode ser uma batalha interna, pode ser uma luta, no shonen geralmente é, né? Que aí sim, é vencido pelo protagonista e aí a normalidade é retomada. Só que o que acontece? Eles, os protagonistas, não são mais os mesmos, porque eles evoluíram ao longo da batalha. Ou então a nova normalidade não é mais a mesma da anterior. De toda maneira, o conflito é resolvido e as coisas seguem seu rumo. É óbvio que há vários outros detalhes que tornam essa estrutura mais complexa, mas aqui não é necessário abordá-los. O ponto é que o Akira frequentemente faz uso disso para mover a história para frente. Ele demonstra a normalidade, coloca obstáculos que quebram essa normalidade e depois faz os personagens superarem esse obstáculo, criando uma nova normalidade. Aí então aparece um outro obstáculo que faz novamente os personagens se moverem e assim por diante. Essa estrutura está presente no próprio enredo, mas também nas próprias lutas. Esse ponto vai ficar mais claro ao longo da série, mas eu achei importante trazer essa explicação logo aqui na introdução, para que sirva como uma base para que vocês entendam melhor as análises dos próximos vídeos. Resumindo então, tudo o que foi dito nesse vídeo como argumento contra a ideia de que Dragon Ball não tem história, nós trouxemos os seguintes pontos. Em primeiro lugar, há várias maneiras de se contar uma história. Não existe só uma técnica responsável por uma boa escrita. E no caso de Dragon Ball, os seus principais méritos estão ligados à sua estrutura, de maneira que eles ficam muito invisíveis, por assim dizer. O segundo ponto é o de que não existe essa ideia de que Dragon Ball é só luta, porque para a luta funcionar, toda a obra tem que estar construída em favor dessa luta, de maneira a permitir que essa luta brilhe, que essa luta tenha impacto. Além disso, a própria luta também é roteirizada, a própria luta também é bem escrita e bem pensada, não é só uma trocação de soco aleatória como muitos fazem parecer. Em terceiro lugar, Dragon Ball tem sim elementos tradicionais de boa escrita, tem sim bons personagens, bons arcos de personagens, surpresa, foreshadow, enfim, tem muita coisa que em outras obras é considerado genial, mas que por algum motivo é desconsiderado dentro de Dragon Ball. Em quarto lugar, a questão do ritmo. Ritmo é uma das coisas mais difíceis de se fazer em narrativa, e o Akira Toriyama é um grandíssimo mestre nessa arte. Logo, ele não pode ser um escritor qualquer, ele sabe muito bem o que está fazendo. E em quinto lugar, não foi um argumento, mas foi uma explicação rápida da estrutura básica de Dragon Ball, ou de uma das estruturas básicas de Dragon Ball, que é uma vulgata da estrutura de 3 atos.
Primeiro ato, normalidade. Segundo ato, obstáculo que quebra a normalidade. Terceiro ato, superação do obstáculo, criando uma nova normalidade. Com isso, fica encerrado aqui o primeiro vídeo dessa longa série analisando Dragon Ball Z. Nós vamos, a partir do próximo vídeo, começar a analisar cada evento, analisar cada saga de maneira específica, começando com a saga dos Saiyajins. Desde já agradeço quem ouviu o vídeo todo, quem ficou até o final. Reitero o pedido de like, reitero que compartilhe esse vídeo a quem interessar possa. Se inscreva no canal, porque aí você vai poder acompanhar bem direitinho a série de vídeos que eu vou construir, tentando defender, entre aspas, né, o legado de Dragon Ball. Enfim, e acima de tudo comenta aí o que é que você achou do vídeo, o que é que você acha de toda essa discussão, dessa questão de se Dragon Ball tem ou não tem história. Deixa eu saber o que é que você pensa. Por enquanto então é só, muito obrigado e até a próxima. Valeu!